tão sólido, né? Que falou de coisas tão importantes e tão objetivas. O Evangelho que a senhora se refere é o segundo Espiritismo. Maravilha. Que é o terceiro livro, né, que Kardec escreveu quando ele fazia a codificação. Então, hoje nós vamos fazer uma breve reflexão sobre a profilaxia da obsessão. Nós somos seres, enquanto humanos, enquanto pessoas, nós somos seres gregários. Então, nós vivemos em grupo. Tem um grupo familiar, tem um grupo de trabalho, tem um grupo da escola, da faculdade, tem um grupo do condomínio que a gente mora, da vizinhança, das nossas casas, a gente está sempre em grupos. Eu acredito de costas para você. E nós nos influenciamos, porque nós, os seres humanos, somos seres interdependentes. A gente precisa uns dos outros. Por exemplo, o bebê, ele não é capaz de trocar a fraldinha ele mesmo, que ele precisa da mamãe. Então a dependência começa lá no nascimento. Né? A gente começa a estabelecer uma relação com as outras pessoas lá no momento que a gente chega à vida material. Que coisa maravilhosa. A gente está com uma dor de dente, com um problema na gengiva, a gente tem que ir ao dentista. Nós não sabemos fazer o nosso próprio tratamento. Não tem como. A gente vai ao dentista. Se uma pessoa tem uma crise de apendicite aguda, ela não vai fazer a própria cirurgia. Né? Uma cirurgia endoscópica que pudesse remover o apêndice, ninguém de nós é capaz de fazer isso. A gente precisa de outros. Se eu quero pão, tem que ir na padaria, eu dependo do padeiro. Então nós somos uma sociedade interdependente. E isso cria faixas de pensamento, um nível de interesse. E muito interessante. Há dias atrás, eu perguntei ao filho meu, que é médico, qual o verdadeiro significado da palavra profilaxia na medicina. Então ele me disse que, ué papai, profilaxia é prevenção. Então o nosso tema hoje é prevenção da obsessão. Né? E aí, como é que se dá esse processo de influências espirituais? Através das faixas de vibração. Cada um de nós, pela natureza dos pensamentos que a gente tem, a gente gera uma faixa de vibração que encontra similares por todo lado. Né? Tem pessoas que pensam como nós, que têm as mesmas ideias, então há uma interação entre aqueles fluidos. Se de repente há um conflito, uma desavença, uma desarmonia, qualquer coisa, com pessoas que têm nível vibracional, eles vão se interagir e pode ser que alguém fique sofrida naquele processo de influência. Se você é uma pessoa generosa, fraterna, solidária, amiga, você já está calejado pela vida e agora você vem tratando as pessoas que você conhece com carinho e atenção. Se você desenvolve aquele gosto pela simpatia, né? Se você trata as pessoas com carinho, com boa vontade, mesmo aquelas que você não tem um relacionamento muito próximo, então você está gerando uma faixa de vibração superior de pessoas amigas que se entendem naquela faixa. As influências vão se dar ali. É muito importante a gente entender isso, para que a gente saiba como prevenir, para que a gente não seja uma pessoa obsidiada. Né? Então, as faixas vibracionais vão variar de acordo com a natureza do seu sofrimento. Né? Emmanuel fala que a gente precisa do culto à simpatia, né? Da gente gostar de ser simpático com as pessoas. Então tem um vizinho que você não se dá muito bem com ele. Mas não é que você queira mal a ele, não. Mas ele é
ele fala muito alto, ele põe umas músicas muito altas que eu não gosto. E aí eu tenho que estar tocando lá, qual é a reação que eu tenho? Se for uma reação, uma agressão, eu vou lá bater na porta dele para ele baixar esse som. É uma faixa de conflito, né? Pode ser que uma faixa um pouco diferente, de vibrações pessoais, ele tem assim o gosto dele, né? Ele gosta assim, então ele está pondo lá, eu posso até pôr minha música aqui também. Porque ele não cumprimenta você. Você não tem amizade com ele ainda, né? Você falar sem ele ficar aborrecido. Mas um dia desse ele sai na porta, no portão, você falou com ele. Bom dia, oi, professor, tudo bem? Então, nós somos vizinhos aqui, né? Aí, eu vi que o senhor gosta de colocar as suas músicas. O senhor gosta muito de música, né? Aí ele, sim, eu gosto, né? Você ouviu, você gostou também? Quer dizer, não gostou não, né? Mas, não, eu tenho uma outra preferência, sabe? Eu até ouço, mas nunca ouvi o senhor ouvir música nenhuma? Não, que eu ouço baixinho, que eu tenho medo de incomodar o senhor, de repente o senhor pode não gostar, né? Aí, de repente, eu inverti os papéis e estou conquistando a simpatia dele, né? Aí, já no dia seguinte, eu vejo ele lá com uma cena, e um pouco mais à frente eu já tenho o nome dele, já estou trocando outras gentilezas, gerando uma faixa vibracional favorável. O dia que ele for ligar a música de novo, ele vai pensar, uai, peraí, será que eu estou incomodando ele? Ele gosta de outro tipo de música. Aí ele já pôs um pouco mais baixo. Agora imagine a cena contrária, se eu vou lá tirar satisfações com ele. Então o nível de vibração que a gente emite nos nossos pensamentos nos aproxima ou nos afasta de influências boas ou ruins. Certa feita, eu fui assistir uma palestra da doutora Marlene Nobre. Marlene Nobre se tornou uma pessoa muito conhecida da doutrina espírita. Ela foi estudar, ela era jovem, mocinha, foi estudar em Uberaba e ficou conhecida do Chico Xavier. Então o Chico ficou amigo dela, porque ela passou a frequentar o centro lá, porque ela estava com os problemas. E ele, então, o tio Emmanuel falou que ela devia pensar na possibilidade de estudar medicina. E ela falou, mas é exatamente isso que eu estou com a intenção de fazer. Então quem sabe você vai ser uma grande profissional, vai ajudar a humanidade. E ela se matriculou na Faculdade de Medicina de Uberaba, e lá ela se formou, e depois de formada ela começou a trabalhar em Uberaba como participante da Casa Espírita. Ela atendia no consultório com carinho e com bondade. Ela tinha uma formação generosa. E imagina as ondas vibracionais do coração dela. Ondas vibracionais aconchegantes, facilitadoras, harmônicas, não é? E ela foi ficando ali, fazendo aquele trabalho, até que chegou um tempo que o Chico falou, agora está na hora de você mudar daqui. Você iria embora de Uberaba. Eu falo, mas Chico, que é isso? Ir embora de Uberaba, que eu amo café amar tanto. Minha filha, agora você precisa de ir para outro lugar, que a doutrina espírita vai precisar de você para outras coisas muito mais importantes. E ela, nessa passagem dela para Uberaba, ela desenvolveu, ela educou a sua mediunidade, porque não tem desenvolvimento de mediunidade, né? A mediunidade é educada. Então, aí ela educou a mediunidade ali com o Chico, passou a ter influência de bons espíritos, e como se transformou numa médium atuante, e trabalhava na mesa de desobsessão. Um dia eu estava lá na Casa Espírita Maria Nunes, ela ia falar lá e eu fui lá para fazer uma reportagem com ela. Eu era membro da comissão editorial do jornal Espírita Mineiro, da União Espírita Mineira. Aí fiquei esperando ela terminar a palestra. Eu falei, doutor, eu vim aqui para conversar com a senhora. A senhora pode conversar um pouquinho comigo? Ah, claro, Patinho, imagina. Aí ficamos conversando, foi todo mundo embora.
E ela me contou um pouquinho da experiência dela como médica. Diz ela que só gostava de receber espíritos inferiores, espíritos superiores, porque ela não tinha boa intimidade com os espíritos generosos, não. Então, que ela era médium de desobsessão. Aqueles espíritos que precisavam de diálogo, né? Que a gente sabe que o espírito que vai na casa espírita buscando esclarecimento, né? Buscando ajuda, ele, ao chegar ali, ele é recebido pela comunidade, né? E ele então vai ter a oportunidade de sentir um choque anímico, porque às vezes os amigos espirituais já tentaram esclarecer, socorrer, ampará-lo, mas o nível vibracional é tão diferente que eles não conseguem se comunicar. Então, quando o espírito vai à reunião mediúnica, é o que o Martins Peralta chamava de a expressão anímica, né? Ele precisava de ter aquele contato, escutar uma voz novamente, ele precisava falar novamente, não só emitir ideias por pensamentos. Então, aquele espírito é ajudado ali e, às vezes, ele é esclarecido. Ele muda o roteiro, aceita o socorro, ajuda, não para. Bom, mas nós que estamos aqui na nossa vida de relação, que trabalhamos na empresa para sustentar nossa família, que temos vizinhos, que temos uma família sempre tem problema, né? Sempre tem uma coisa que qualquer uma diferença, mas e daí? Se nós somos da paz, do amor, a gente não cultiva conflitos. E a gente não cultivando conflitos, a gente tendo amor, um sentimento nobre e digno em relação a tudo e a todos, mesmo as pessoas que porventura não gostem de nós, que às vezes tem pessoas que não gostam da gente, de graça. Né? Ah, não fui com a cara dele. Mas o quê? Né? Eu mesmo morei no prédio certa feita e tinha um senhor que nunca me cumprimentava. Ele sempre passava assim, como se eu não existisse. Ele não me via. Eu estava impressionado, será que algum dia eu falei, eu fiz alguma coisa que ele não gostou? Fiquei pensando, aquilo aconteceu uma vez, duas, três. Um dia eu fiz a minha oração e pedi a Deus ajuda. Eu falei assim, eu não conheço ele, mas gostaria até de ser amigo dele, né? De cuidar a faixa vibracional e acolher aquela pessoa. E pedi a Deus se ele podia ajudar. Passados uns 2 dias, eu estava na porta do elevador, com a porta já aberta para mim entrar e subir, e eu vi que ele vinha, caminhando na direção do elevador. Então eu esperei ele vir, ele veio, chegou, viu que a porta estava aberta, então tinha alguém segurando aquela porta, né? Viu que era eu, e eu falei, então, boa tarde. E ele falou, muito obrigado. Pronto, a partir dali começamos a conversar. Toda vez que ele me via, ele dava um sinal, ele era assim mais calado, mais quieto mesmo. E um dia, eu subi com ele no elevador, ele me perguntou, o senhor parece que é um homem religioso. Eu tenho que ser uma pessoa boa. E o senhor vai aonde? Qual é a sua igreja? Eu falei assim, eu vou aqui no Grupo Sheila, ali na floresta. Grupo Sheila, o que é isso? Você vai lá na casa espírita. Espírita? Então, eu tenho muito medo de espírito. Eu falei assim, mas o senhor está falando com eu. Eu falei, não estou não. O senhor é gente, não é espírito. Eu falei, não, meu irmão, é que nós somos gente, mas nós somos o ser que faz esse corpo movimentar. O dia que o corpo estragar, ficar muito velho, não servir mais para nada, aí falou, velho, assim, igual eu, falei, não, o senhor é jovem. Né? O senhor está muito longe disso.
Aí a gente costuma deixar o corpo, mas nós somos imortais. Aí ele ficou assim, pensativo, chegou ao meu andar e disse, e depois a gente chegou conversando na minha idade, nunca mais me perguntou sobre a casa de Sheila, e nem sobre o espírito, né? Que não era bem o que eu gostava de falar, não. Mas o fato é que ele passou a me cumprimentar direitinho, né? Eu podia ter simplesmente sido arrogante também, não é? Não quer cumprimentar, não cumprimenta, que se dando para lá, né? É assim que a gente faz, a maioria das vezes. Mas o certo não, o certo é a gente entender que as pessoas são diferentes. Então as faixas vibracionais que a gente gera as influências correspondentes. A doutora Marlene Morgan, nessa palestra que eu assisti, ela falou uma frase que eu nunca vou esquecer. Ela disse assim, a obsessão é uma via de mão dupla. Uma via de mão dupla, vamos pensar uma rua. Trânsito que vai e trânsito que vem. A obsessão é uma via de mão dupla. Significa, para obsediar alguém, é necessário que esse alguém também seja do mesmo nível vibracional. Né? A gente vê lá no Evangelho, na Bíblia, que Jesus foi visitado pelos maus espíritos. Mas ele não se deixou influenciar, porque ele era superior, a vibração dele era de amor, era de piedade. Né? Então, nós vamos ter maior ou menor influência de espíritos na nossa vida, na medida em que nós temos pensamentos compatíveis com aqueles que vão nos influenciar positivamente ou negativamente. Né? Se eu estou, por exemplo, com ideias de um conflito, né? O sujeito me magoou, eu preciso dar um troco para ele, e eu estou aguardando a oportunidade, aí pode ser que os assessores daquela mesma faixa vão me sugerir, leva contigo uma arma. Não vai desprevenido, não. Aí ele pensa que eu estou tendo uma ideia aqui, né? Acho que tem ideias boas, estou tendo uma ideia aqui que eu preciso estar pedindo, que a hora que eu for me encontrar com ele, pode ser que ele... Então, aquilo vai gerar conflitos, que vai gerar sofrimento, que vai gerar compromissos e infelicidade das pessoas. Nós temos que cultivar a possibilidade de viver em paz com todo mundo, né? Então, uma pessoa está lá na nossa vizinhança, né? Tem um ser amigo dela. E ela pode se aborrecer conosco? Pode. Às vezes a gente faz alguma coisa que os outros não gostam. Se a gente perceber que fez, a gente deve corrigir, pedir desculpas, continuar a nossa vida, a nossa sequência de coisas, dentro de um amor muito grande que deve faltar na caminhada de cada um de nós. Mas, meus amigos, dessa linda reunião, a gente sabe que, pela natureza dos pensamentos, a gente se conecta ao bem ou ao mal, não é? Uma pessoa ressentida, o que é o ressentimento? Ressentimento é assim, aconteceu um fato ruim há 15 dias atrás, e você até hoje, você continua tendo aquele mesmo sentimento, aquela ideia volta na sua cabeça, de novo aquilo ali está te incomodando. Chega na segunda-feira, ele lembra e se aborrece. Então ele sente novamente aquela contrariedade. Na terça ele torna a lembrar, torna a sentir a mesma coisa. Então ele é uma pessoa que ressente, né? Ele tem um ressentimento. Ele não esquece o que não é bom. Tudo que é ruim, que incomoda ele, fica gravado no coração, como mágoa. A mágoa é uma porta aberta à obsessão, as influências negativas, não é? Jesus gostaria o quê? Se nós nos desculpássemos, né? A gente liga a nossa televisão e vamos ter notícias de que a Rússia está cada vez mais próxima de dominar a Ucrânia. E que muitas pessoas estão morrendo, que muitas pessoas estão sendo amputadas, se tornando sem braços, sem perna, muitas estão se tornando cegas, outras estão morrendo. E nós pensamos assim,
Se nós seguíssemos o que Jesus recomendou, que todas as dificuldades que nós tivéssemos fossem resolvidas pelo diálogo, pelo entendimento. Não é? Então, o senhor Putin ia sentar numa mesa, os seus Zelensky sentaram na ponta da mesa ali, ia ter alguns amigos de um lado e de outro, e eles iriam conversar. O que é que está te incomodando? O que eu tenho que parar de fazer para você ficar em paz? E aí eles achariam uma solução, sem precisar de tirar a vida de ninguém. O que é que nós fazemos? Exatamente o contrário. Isso é no conflito entre países, também no conflito entre pessoas também. A moça está namorando um rapaz. Aí, de repente, ela tem um ciúme dele. Ciúme é o quê? Um sentimento de posse. Né? Então, a pessoa, ela é um pouco possessiva e ela quer controle exato sobre a outra parte, sobre a outra pessoa. Se ela fica aborrecida, ela vai acabar rompendo o relacionamento. Talvez o que se procurasse fazer é um dizer para o outro o que incomoda e pedir ao outro que, quem sabe, consegue fazer alguma coisa para que aquela relação tenha mais fortaleza, mais saúde, né, tenha mais paz. Aqui nesse livro, um livrinho muito simples, chamado Sinal Verde, acho que todo mundo tem esse livro. Se alguém não tem, procure ter, que é muito interessante. Tem várias causas que geram influências negativas na nossa vida, que nos trazem a acessibilidade de entidades sofredoras que querem intervir nos seus costumes, na sua maneira de ser, na sua maneira de ver. Talvez ele tenha te achado um pouco simpático, não gostou que você vá na casa espírita, ele está aborrecido com isso, ele é um influenciador. Olha só os hábitos infelizes, estão aqui no capítulo 33. Usar pornografia, ainda que esteja supostamente na moda. Então, dois amigos estão conversando, falando muito alto, e usando expressões pornográficas para poder fazer comentários uns com os outros. Isso, segundo a André Luiz nesse livro, né? Sinal Verde, da mediunidade de Chico Xavier, é uma porta aberta a influências negativas. Porque veio aquelas entidades galhofeiras que adoram piadas de mau gosto e se associam. Então, de repente, você começa a contar piada com facilidade incrível. Você vai decorando todas que você ouviu e vai multiplicando, e aquelas ideias que não são generosas, que não são respeitosas, que não são boas, vão povoar sua mente. E as influências que você vai ter? Pode ser que sejam influências obsessivas. Você concorda? Não é? Pela natureza, porque eu estou pensando, eu vou me influenciar. Outro, comentar desfavoravelmente a situação de outra pessoa. Então você vê uma pessoa e começa, você viu falar, deixa que eu vou te contar. Ou não espalha não, porque eu não tenho muita certeza. Mas não, isso assim está acontecendo. Mas confirmando, ele imagina, quem ia imaginar, esse tipo de comportamento nos leva ao precipício das influências negativas que vão transformar nossas vidas em coisa muito ruim. Não é? Então, estender boatos e entorpecer conversas negativas. Tudo vai errado. Não deu time de futebol, não joga nada, ele está perdendo um jogo atrás do outro, e ele está lá na zona de rebaixamento, e eu estou muito aborrecido com isso. Né? Talvez fosse melhor pensar dessa maneira, mas nós estamos em dificuldade, o nosso time é espetacular, ele é grandioso, nós temos dificuldades que nós vamos superar, né? Nós vamos fazer com que o mal vire o bem. As dificuldades que estão aparecendo hoje vão ser transformadas em oportunidades para outros acessos, outras pessoas, e de repente as coisas vão melhorar muito. Outra coisa que o André Luiz chama a atenção, né, como hábitos infelizes que predispõem a pessoa a influência negativa. Falar aos gritos.
Vocês conhecem alguém que fala muito alto? Pois é. Aí parece que todo mundo é surdo, né? Mas a pessoa tem aquele hábito, às vezes, de falar alto, às vezes da natureza dele. Não é normal. Mas tem pessoas que falam alto para intimidar também. Né? Eu vou falar bem alto, porque aí vão sentir, olha o tamanho que eu tenho, 1,80 m, peso quase 120 quilos. Então, não tem nada a ver com ninguém que está aqui agora, né, gente? Claro que não, né? Aplicar franqueza impiedosa a preço de unificar a verdade. Eu só falo a verdade. Então a pessoa só fala a verdade, fique preparado. Ela vai bater com o chicote em você com a verdade. O que é a verdade? Né? Pilatos perguntou a Jesus, o que é a verdade? Jesus respondeu o que para ele? Alguém aqui sabe? Não respondeu nada. Não respondeu nada. Sabe por quê? Porque ele gastaria uma vida para explicar àquele homem do poder romano o que é a verdade, né? E ele não ia ter condição de compreender. Porque ele tinha a verdade do Império Romano. Assim como os judeus tinham a verdade judaica. Atirou uma pedra, acertou o olho de uma pessoa, vai morrer cego de uma má vista, vai ter que perder a vista também. Essa era a lei daquela época. Aí Jesus vem trazer aquela proposta diferenciada, né? Que não há de se retribuir mal com mal. A gente tem que buscar fazer as coisas boas uns com os outros, que nos apoiar, que nos ajudar. Queixar-se por sistema a propósito de tudo e de todos. Eu tinha um amigo, né? Agora sempre tempo que eu não vejo ele. Mas eu fazia umas caminhadas cedo, lá na Avenida dos Andradas, e ele sempre me cumprimentava, assim, a gente nunca tinha coincidido de caminhar na mesma direção. Sempre cumprimentava assim, bom dia e tal. Até que um dia aconteceu de ele e eu estarmos indo na mesma direção. Aí a gente foi conversando um pouco, ele andava mais devagar, eu reduzi o ritmo para acompanhar, para ser gentil com ele, com muita gentileza. Ser gentil com ele, você andava devagar, ele começou a conversar comigo e ele começou a falar de doença. Ele foi contando para mim todas as doenças que ele tinha. A primeira doença era assim, causa um mal-estar no estômago, tal, uma gastrite violenta e tal. Mas depois que ele contava, ele falou, mas tem outra. Aí ele contava uma outra doença, né? E depois ele passava mais um instantinho, ficava aquele fôlegozinho e falou assim, eu disse, mas é só isso, não é, né? Não, tem outra. Eu sei que no final ele tinha 7 doenças. E ele falou assim, pois é, mas olha só, 7 doenças que eu tenho, né? Que cruzam a minha, né? Eu falei, meu querido, olha, eu também tenho minhas comorbidades, sabe? Mas isso é uma coisa que eu não falo de doença. Eu falo de saúde. Porque se eu tiver doença, eu falo de saúde. Se eu tiver problema, eu falo de solução. Se eu tiver dificuldade, eu falo de alternativa. Eu vou ficar falando das dificuldades. Tem que ser foco na solução, não é? Não é ficar falando de doença. Mas aí, quando ele já ia se despedir de mim, ele falou assim, mas eu estou achando que eu estou com uma outra coisa, senhor. Eu falei, não, meu irmão, que isso, não vai lutar não, que certeza. E fui embora para casa e ele também passamos vários dias sem nos ver. Até que um dia ele encontrou comigo, fulano, que bom te ver. Eu não falei que eu estava com a outra? Agora são 8. Então ele tinha 8 enfermidades. Aqui diz, né, o André Luiz diz que nós não devemos, né, falar coisas que não são positivas, que não são boas. Todo mundo tem sua dificuldade, né? Não sei se os amigos, alguns dos amigos aqui assistiu alguns episódios daquela série The Chosen, que estava passando na TV, né? Passando na TV, não é bem na TV aberta, nem nesse canal, nesse outro, não.
mas estava disponível dentro do cerco enorme. Então, tem um momento dessa série que Jesus se encontra com Tiago. Tiago tinha um problema de saúde. Ele tinha um defeito no corpo. Ele mancava. E Jesus curava aquela quantidade imensa de pessoas e nunca tinha curado Tiago. Aí um dia o Tiago curou Jesus e falou: Senhor, mas o Senhor ajuda todo mundo? E eu? Aí Jesus falou assim: você eu não vou curar. Porque você sabe que eu posso. Mas eu não vou curar porque você, e Deus espera que você, mesmo pelas dificuldades que você tem, você é capaz de continuar a sua lide, de viver a sua vida, de superar seus problemas, porque você tem uma dificuldade e você não é inválido. Né? Então, eu acho que nós temos que agradecer a Deus pelas bênçãos que a gente tem. O olhar nítido, né? Eu posso abrir esse livro e enxergar com facilidade o que está escrito aqui, uma bênção maravilhosa. Eu posso enxergar a minha esposa, ir no encontro dela, dar um abraço, um beijinho, né? Ou eu posso abrir uma porta para atender uma pessoa. No trabalho eu posso receber alguém que traz uma questão com olhaneza, com cortesia, com gentileza, com bondade, não é? Então, a gente usa, o que a gente usa? Os movimentos, né? Eu posso ir e posso vir. Olha que bênção! Né? Eu posso ouvir, se alguém cantar uma música, as minhas músicas, tem muitas coisas que eu gosto, né? Mas como é grande o meu amor por você. Já li a música? Do Roberto Carlos? Então, mas eu posso agradecer a Deus porque tenho essa capacidade auditiva. Então tem tantos recursos maravilhosos, né?